Postulados da existência. 1. Existe reta em uma reta. Bem como fora dela, e existem infinitos pontos. 2. Existe plano em um plano, bem como fora dele também, e existe infinitos pontos. Postulados da determinação D1. São dois pontos distintos que determinam uma única reta que passa por eles. Postulado da determinação. Basicamente dois pontos distintos que determinam uma única reta que passa por eles. Ou seja, três pontos distintos e não colineares determinam um único plano que passa por eles. Planos. O que é um plano? Plano é um conjunto de retas dispostas lado a lado de modo que não haja espaços entre essas retas e que ele também seja infinito, além de não descrever qualquer curva. Planos em postulados. Postulado é um fato que dispensa demonstração para ser aceito como verdade. A única garantia de que pontos, retas e planos existem são os postulados de existência. No caso específico do plano, esse postulado existe plano, nele e fora dele existem pontos. E os planos podem ser obtidos de algumas maneiras diferentes, que são por meio de postulado de determinação, por meio de uma reta e de um ponto fora dela, por meio de duas retas concorrentes, por meio de duas retas paralelas não coincidentes, e são esses as maneiras de obter um plano. São concorrentes as retas de um plano que tem um único ponto comum. Consequentemente, suas direções são diferentes, não havendo paralelismo entre elas. Retas coincidentes são retas coplanares que possuem todos seus planos em comum. Retas paralelas são duas retas distintas que possuem o mesmo coeficiente angular, nunca se cruzam e não há ponto em comum entre elas. Diversas figuras geométricas são formadas por retas paralelas, como exemplo quadrados, retângulos e paralelogramos. Retas reversas são retas que não têm interseção entre elas e não são paralelas. Isto significa que elas estão em planos diferentes. Mas o que seria uma reta contida no plano? Bom, dizemos que uma reta que está contida no plano são quando todos os seus pontos também são pontos do plano. E também é possível dizer que o plano contém a reta, já que a linguagem é a mesma utilizada para conjuntos numéricos. O que garante que uma reta esteja contida no plano é o postulado da inclusão, que afirma o seguinte: se um plano contém dois pontos de uma reta, então toda reta está contida neste plano. Reta e planos concorrentes ou secantes. Também chamada de secante, essa posição refere-se a uma reta e um plano que possuem um único ponto em comum. Esse fato é garantido pelo postulado da existência que diz: existem infinitos pontos contidos em um plano e também fora dele. Como esse postulado garante a existência de pelo menos um ponto no plano e um fora dele, por meio do postulado da determinação, podemos dizer que dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Assim, provamos a existência de uma reta que possui apenas um ponto comum ao plano. O que seria uma reta e um plano paralelo? Então, são quando eles não possuem nenhum tipo de ponto, não possuem nenhuma ligação com o plano. Pontos coincidentes são geralmente dois planos que equivalem a um único plano e também pode compartilhar todos os planos. Eles são chamados de coincidentes por causa que as retas coincidentes são aquelas que têm pontos em comum, e o resultado disso é que elas compartilham todos os outros infinitos pontos. Os planos secantes também são chamados de concorrentes, pois equivalem às retas concorrentes. Assim, dois planos são secantes quando são distintos e possuem pontos em sua interação. E isso, os pontos em comum entre os dois planos não coincidem, e eles sempre serão uma reta. Perpendicularidade.
O que são retas perpendiculares? Retas perpendiculares são duas retas que no ponto de interseção delas é formado um ângulo reto, medida igual a 90 graus. É possível dizer que duas retas perpendiculares terão os coeficientes angulares e inversos. Um exemplo de perpendicularidade é as retas RS no plano cartesiano, que são perpendiculares no ponto P. Concluímos que as retas RS são perpendiculares entre si, pois o coeficiente angular de R é igual ao oposto do inverso do coeficiente angular de S. Reta e plano perpendiculares. Uma reta R é perpendicular a um plano alfa se, somente se, R é perpendicular a todas as retas de alfa, que passam pelo seu ponto de interseção de R e alfa. Nota que, se uma reta R é perpendicular a um plano alfa, então ela é perpendicular ou ortogonal a toda reta de alfa.